Então, continuando aqui a nossa análise para seleção aqui, né, dos top hits ligantes ou daqueles ligantes com maior pontuação para cada alvo, primeiramente a gente precisa verificar quais as funções de docagem, né, de pontuação que nós iremos utilizar. Voltando aqui ao nosso artigo, né, a gente vai verificar isso. No meu caso aqui, criando as curvas ROC e as curvas ROCs e as curvas de enriquecimento para cada alvo. Essas curvas elas são construídas com os ligantes, considerando os ligantes experimentalmente curados, né? E os decoys gerados pelo DUD-E. Então, o que nós fazemos basicamente, né, aqui para ficar bem claro aqui, né, para todas as pessoas, é que nós vamos então levantar aqui a lista de decoys, aqui vem os arquivos. Vamos lá. Aqui, tabela suplementar. Isso, aqui vai ter aqui, isso. Então, aqui os modelos, material suplementar, tabela. Aqui, isso. Essa tabela. Então, na tabela suplementar 10, nós temos aqui para cada alvo definido, os ligantes chamados ligantes curados, ou seja, aqueles ligantes que experimentalmente foram determinados pela constante de dissociação, constante de inibição, constante o índice de inibição, concentração de inibição. Enfim, a gente determinou para cada alvo quais os compostos que são experimentalmente, através de ensaios in vitro, usando o receptor expresso e diferentes compostos que têm atividade mínima para aquele alvo. Definido para cada alvo esses compostos curados, a gente foi ao DUD-E, que é o gerador de decoys online, e submetemos aqui, né, a essa lista de decoys os valores. Aqui, né, eu vou utilizar o próprio exemplo dele. Basicamente, você joga aqui as sequências smiles dos ligantes curados, né, e gera. E o software, né, a plataforma aqui vai gerar, né, aqui você tem que colocar o seu e-mail, né, se você é um humano, não, etc. E tal. Você pode fazer o upload de arquivos Smile, você pode colocar eles aqui e você vai gerar as sequências decoys, ou seja, são compostos quimicamente similares, mas biologicamente inativos para o alvo. E eles vão funcionar para a gente como os ligantes negativos, né? Isso pode demorar algum tempo para ser gerado, e então não é o caso aqui. Então, os ligantes negativos foram gerados então usando o DUD-E, e os decoys, né, os ligantes positivos, foram ligantes curados na literatura através de experimentos in vitro. Então a gente faz então a docagem desses decoys e desses ligantes curados, e com o resultado dessa docagem, a gente constrói as curvas de ROC e as curvas de enriquecimento, que vão ser, eu vou dar uma explicação à parte sobre como construir essas curvas.
Mas o importante aqui é que das 5 funções que a gente está utilizando, né, a Vina, Convex, AD4, Decoys e Vinardo, a gente vai selecionar aquelas funções que recuperam prioritariamente nossos ligantes curados. Então aqui está a pose fazendo a média, a primeira pose do primeiro conformer dos 4 modelos e aqui na figura B, fazendo a média dos conformers dos 3 primeiros conformers de cada modelo. Então isso aqui seria a média de 12 valores, né? E aí então, né, então aí o que a gente faz? A gente olha para essas curvas e verifica aonde os ligantes positivos curados são prioritariamente recuperados. E aí a gente observa que essa recuperação é ruim, aqui tá ruim, e aí as melhores curvas o Vina, a função Convex e a função Vinardo. Isso significa o seguinte, né? A ideia aqui é a gente simular computacionalmente o que ocorre em vivo, né? Em que os ligantes curados eles são recuperados na natureza, né? No sistema intracelular biológico. Os ligantes curados são recuperados. A enzima tem que ter alta afinidade para esses ligantes, né? Ou seja, imagine que a enzima acetilcolinesterase esteja imersa no meio intracelular com vários compostos quimicamente similares, mas que a maior parte deles são biologicamente inativos. O que a gente quer ver e o que acontece na natureza é que essa enzima, então, ao perceber a presença ali de um ligante biologicamente ativo para ela rapidamente vai se ligar a esse ligante e vai elicitar um sinal biológico que é, no caso, a degradação da enzima da acetilcolina e a interrupção do fluxo de transmissão nervosa. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente quer imitar justamente isso, né? Então, a gente tem um grande número, uma base de compostos muito grande, né? Com vários compostos, em que a maioria deles é representada ou contida por decoys, ou seja, compostos quimicamente similares ao ligante curado mais biologicamente inativos, e você tem aqui os ligantes curados imerso a essa quantidade de decoys que vão ser docados. As funções que são capazes de recuperar, então, né, dentro da curva ROC e da curva de enriquecimento, esses compostos curados, então elas são prioritariamente, simulam biologicamente o que ocorre em vivo, né, ou in vitro, né? E é por isso que elas são escolhidas para fazer essa triagem computacional. Então, no nosso caso aqui, no nosso caso de exemplo, né, das enzimas acetilcolinesterase, nós vamos utilizar aqui, dado esses dados que a gente trabalhou, a função Vina, a função Convex e a função Vinardo, né? E vamos descartar a função Decoys e a D4. Então isso é feito para cada modelo que você for estudar, você tem que fazer isso. Então beleza, definidas as funções que nós vamos analisar, então agora nós vamos primeiramente nós vamos abrir aqui o Anaconda Navigator, Anaconda Navigator. Nós vamos aqui abrir o Anaconda Navigator e vamos preparar os dados, porque lembrem-se, nós temos aqui nos nossos sumários, né, os sumários que foram gerados pelo Rescore, todos os enantiômeros possíveis
para cada composto óleo essencial. E não é isso que a gente quer analisar. A gente quer analisar, a gente quer primeiramente selecionar para cada ligante desse aqui, né, da base de óleos essenciais, a gente quer selecionar qual do enantiômero que tem maior afinidade pelo alvo, né? Então a gente no final dos 7.222 enantiômeros e tautômeros possíveis, a gente quer apenas os 561 compostos, que é a base de dados original nossa. Então, como é que a gente faz isso? Nós temos aí, nós vamos primeiramente calcular a média, e aí a média vai depender, ela vai depender de como foi a sua análise, né? Se você vai fazer com a média da primeira pose apenas, ou a média do primeiro confômero de cada receptor, ou a média dos 3 primeiros confômeros de cada receptor. Então aqui a gente vai lá aqui a gente entra aqui eu já preparei uma pasta para isso, chamada seleção de enantiômeros, onde nós temos os sumários. Aqui nessa pasta nós temos uma categorização, uma análise de Tanimoto, né, de coeficiente de similaridade de Tanimoto, separando cada confômero em clusters, né, separando ele aqui por cluster, né. Isso aqui vai ser importante na hora da seleção desses enantiômeros. Então aqui a gente, né, dado nossa análise aqui, que foi, né, do gráfico aqui, então aqui está a média do primeiro confômero. Nós não vamos usar a média do primeiro confômero, nós vamos usar aqui a média dos 3 primeiros confômeros e vamos utilizar as funções Vina, Convex e Vinar. Então eu já tenho aqui preparado e está aí no GitHub, né, no GitHub aqui do Frederico Carvalho, está todos os scripts necessários para o desenvolvimento dessa metodologia. Então a gente vai selecionar então a média das 3 poses, que são os 3 confômeros de cada modelo preditivo do receptor. Então eu vou abrir aqui o script, né? É um script simplesmente de calcular média. Eu vou importar o pandas, vou importar os arquivos do sumário calculados, e aqui eu vou começar a calcular as médias. Primeiro eu vou calcular as médias das 3 afinidades, ou dos 3 confômeros de cada receptor, né? Aqui eu não vou rodar esse da D-Cois, eu não vou rodar da D4, eu vou rodar apenas aqui no caso do Vinado. Eu vou tentar aumentar aqui para que a visualização fique melhor também. Então aqui eu importei os arquivos, né? Eu importei os arquivos aqui, certo? Simplesmente importei os arquivos e agora eu estou fazendo a média, calculando a média, que é a média desses 3 valores, né? Esses 3 valores aqui. Então eu calculei do Vina, calculei do Convex e agora eu vou calcular aqui do Vinardo, que são as 3 funções que eu vou trabalhar. Vou salvar esses arquivos aqui, né? Vou continuar aqui, isso. Então salvei aqui. Agora aqui eu vou calcular a média dos 3 receptores, né? Então eu vou calcular aqui e aqui, beleza? E aí então eu vou começar agora, vou ler esses arquivos, ler os arquivos, né? Então aqui eu tenho a média dos 12 confômeros possíveis para o enantiômero 1, enantiômero 10, 11, 12 e assim sucessivamente, né? E aqui vou rodar aqui o Convex, agora o binário, beleza. E agora eu vou criar um data frame com essas médias das 3 funções, e aqui os confômeros.
e vou então salvar isso num arquivo chamado para seleção. Então esse arquivo para seleção agora ele tem que estar, né? Ele tem que estar aqui, para seleção, está aqui. Esse arquivo está aqui. Então ele tem o composto com os diversos enantiômeros, isômeros e com as três funções em que nós temos os valores médios das 12 poses né, da docagem. As 12 conformes. E agora eu vou passar para o script que é o da seleção de enantiômeros. Então eu vou entrar aqui, vou importar as bibliotecas. Esse script não vou rodar, vou entrar aqui, ó. Se for começar a pré-processado, inicia aqui. Eu vou ler o nosso arquivo para seleção, né? Ele vai ler aqui, né? Ler o arquivo aqui. E agora eu vou começar a criar um ranking, né? Seria do mais bem pontuado até o pior pontuado, 7.222, certo? Que é a base de enantiômeros e tautômeros possíveis, ó. Vou fazer isso, tá? Para todos aqui, ó. Então ele está ranqueando aqui segundo as diversas funções, as funções escolhidas, né? Quais seriam os mais bem pontuados até o mal pontuado. Vou aqui criar uma coluna chamada composto, onde eu tenho simplesmente o nome do composto, sem identificar qual isômero ele é. Vou ler o meu arquivo de Tanimoto, onde vai formar os clusters aqui, né? Ele identifica o cluster de cada enantiômero, certo? Ó. Vou rodar isso e, né, vou selecionar todos eles estão aqui, vou rodar aqui essa parte aqui e aqui eu vou gerar um arquivo identificando o cluster, composto e os rankings. E agora eu vou calcular o ranking médio, né? Se eu estou usando 3 funções, eu vou usar a função Vina, Convex, Vinardo, né? E aí eu vou calcular aqui o ranking médio, né? Se eu vier aqui agora e rodar o score, agora eu tenho isso. Aí, não, na verdade aqui eu separei apenas os rankings que eu quero, ó. Composto, agora eu tenho um data frame com ligante, onde eu identifico cada enantiômero, composto, que eu identifico apenas o composto, sem discriminar o enantiômero, o cluster, a qual cluster pertence cada composto, tá vendo? E aqui a afinidade calculada pela função de pontuação e o ranking a que pertence aqui. Beleza, então aqui eu tenho minha tabela de score final. Agora aqui sim eu vou calcular a média, o ranking médio, né? Porque eu quero saber qual das 3 funções que eu estou selecionando, em média, qual seria o enantiômero que eu iria selecionar. Então tá aqui, pá. Então tá aqui, calculamos o ranking médio. Agora, baseado nesse ranking médio, né? Nesse ranking médio, nas funções aqui, ó, Vina, Convex, Vinardo. Eu vou rodar essa célula em que ela vai fazer uma filtragem daqueles enantiômeros mais bem pontuados, considerando o ranking médio, né? E aqui eu vou, então, imprimir isso aqui, certo? Então, agora, se eu vier aqui, pelo filtrado, eu tenho aqui apenas um composto, apenas um enantiômero, ou seja, se eu vier aqui... Isso. Se eu vier aqui, então eu tenho apenas um composto de cada e é aquele composto com o maior ranking médio possível, né? Então, ou seja, eu selecionei dentre todos os todos os isômeros, né? Que eu doquei, aqueles 7.222, eu filtrei essa base
para o meu número original de compostos, que é 560 compostos de presentes em óleos essenciais. E aqui eu selecionando pelo isômero, que foi mais bem pontuado, considerando o ranking médio das 3 funções de score que eu estou trabalhando. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso, vou salvar essa planilha num arquivo que eu vou chamar de paraclusterização.csv, que é a tabela que eu vou então encaminhar aqui, ela está salva aqui, é a tabela que eu vou encaminhar para fazer a clusterização. Eu vou copiar esse arquivo aqui e agora eu vou levar isso para essa aqui, para clusterização. Vou salvar esse arquivo nessa. Como é que eu faço a clusterização então? Utilizando caminhos e essas várias. Qual que é a ideia dessa clusterização via caminhos? Então, Python 3, programa, né? Vou abrir o programa desenvolvido pelo nosso colaborador Frederico Carvalho, né? E então, beleza. Então, aqui eu abri o programa criado por ele, que está em fase, lembrando que está em fase de desenvolvimento. Aqui está nosso arquivo agora, que contém 500 e alguns, 560 compostos, que seriam apenas o isômero de maior pontuação para cada composto do óleo essencial, do banco de óleos essenciais. E agora eu vou abrir esse arquivo aqui no programa através dessa aba. Eu vou aqui na análise de cluster, vou em abrir arquivo e vou lá aqui no nossa pasta. Vou agora na pasta clusterização, vou abrir no arquivo que a gente acabou de produzir e pronto, beleza. Então aqui agora estão todos os compostos, né? E eu vou clusterizar todos. Vou considerar 2 clusters, um de maior pontuação e um de menor pontuação, usando as 3 funções. Eu tenho que selecionar essas funções aqui, ó, senão dá erro. Então eu seleciono essas 3 funções, ou as funções que eu quero trabalhar, mas aqui eu vou usar as 3. Né? Tá aqui, eu li o arquivo e agora eu vou em Make Cluster. Vou lá selecionar de novo esse arquivo, beleza. Então aqui já deu tudo certo. Eu venho aqui em Cluster View, dou um update e vou selecionar as outras funções que eu estou trabalhando em um novo update. Então agora aqui eu tenho a nossa base de ligantes. Então se a gente for considerar convex, amarela é mais bem pontuada. Aqui em Vina está meio difuso. Convex, Vinardo também, a amarela está mais bem pontuada. Então agora eu venho aqui e vou selecionar aqui o meu. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pôr o meu centrômero, clicando aqui eu defino o meu centrômero, está lá o centrômetro em quadrado. E eu posso visualizar em forma de matriz, né? Aqui, ó. Talvez a gente vê que com o amarelo está mais bem pontuado aqui e que se a gente pegar aqui Vinardo, né? Vinardo e Convex está bem separado aqui amarelo. Então eu venho aqui, o 0 é roxo e o 1 é o amarelo. Então eu sei que o cluster 1 é o cluster de maior afinidade, segundo essa nossa primeira análise aqui. Então agora eu posso vir aqui em Recluster, vou selecionar o cluster 1, que o cluster 2 já não nos interessa mais. Eu quero agora fazer uma nova separação do cluster de maior afinidade. Eu quero ir reduzindo esse cluster até obter de 10 a mais ou menos 2 ligantes para aquele alvo molecular. Vou selecionar as 3 funções novamente, vou colocar 2 clusters novamente, vou clusterizar ambos, né, sem controle positivo e negativo,
e vou salvar o recluster aqui e eu posso dar um nome, deixa eu ver se eu... Bom, vou dar um recluster aqui e vou clusterizar novamente. Isso, vou dar um update. Ah lá, agora já deu uma separadinha a mais, né? Já reduziu o número de ligantes, está aqui o número de ligantes, e eu posso ir fazendo esse processo, ok? Eu posso ir repetindo esse processo aqui, né? Quase que indefinidamente. Ó, então vou lá no 1 de novo, vou salvar novamente. Update, ó, beleza, agora nós já temos bem menos compostos, né? Bem menos compostos. Vou colocar aqui no cluster 1, ó, já tem bem menos compostos nesse cluster 1. E ainda, ó, vou considerar ele ainda como o melhor cluster. Então vou vir aqui salvar, clusterizar novamente e dar um update agora. Agora o azul, né, o lilás aqui, ó, o lilás aqui é o melhor. Então eu posso vir aqui agora, né, ó, esse aqui sem dúvida é disparado o melhor composto. Ó. Olha aqui, ó, ele está com menor, né, com afinidade, né, ele está com afinidade predita aqui, né, os valores aqui, né, bem mais considerando aqui. Então eu vou vir aqui e vou abrir um arquivo e vou chamar esse arquivo de vou salvar lá na acetilcolesterase e vou salvar aqui como melhores ligantes da acetilcolesterase, certo? Vou salvar como CSV. Então o primeiro composto meu vai ser o 386, né? É o composto zinc, é o composto zinc 386 1087. Só que eu não vou clusterizar agora o lilás, né? Porque ele tem só um composto. Então, para eu obter os 10 compostos que eu quero, agora eu vou continuar clusterizando o amarelo até eu obter aproximadamente 9 compostos. Então, é o cluster 1 ainda. O cluster 1, eu vou salvar ele em 2. Vou salvar ele aqui, né? Tentando para salvar sempre, né, no mesmo arquivo, para não dar erro. E vou dar um update. Agora sim, ó. Agora aqui, né, segundo a função Vinardo e a função Convex, né, esse amarelo são os compostos de mais bem pontuados para, né, considerando a função Vinardo e a função Convex, né? Se a gente vê aqui a matriz, aqui não dá para visualizar muito bem, mas a gente vê aqui que esse cluster amarelo aqui, né, ele está mais bem pontuado considerando a função Vinardo e a função Convex, né? E também a função Vina nem tanto, né? Então, pela maioria, nós vamos considerar aqui esse 1 aqui como o nosso. E aí, quais compostos estão nele, né? Estão o zinc 26 0024, o zinc 3384 1709, o 20500, o 20499, o zinc 167 6040 e o 15849.
Então a gente quase chegou no que a gente quer, né? Falta aí 1, 2 compostos ou 3 compostos para a gente chegar aí. Então, no cluster amarelo já está tudo aqui. Então agora eu vou obter esses 2 compostos do cluster lilás, né? O roxo, né? Então que é o cluster 0. Então vou lá, agora eu vou clusterizar o cluster 0, save, isso. E agora eu vou dar um update e aqui, né, o cluster lilás, isso. Então aqui, se eu colocar esses 4 aqui, ou 5, vai dar 12. Então eu posso vir com eles aqui, 0, 497, 20, 550, 20, 403, 54, 71, certo? 54, 71, isso, 497, 550, tem mais um aqui, 20, 525, 400, isso. Então aqui eu tenho, né? Aqui, ó. Então eu vou salvar aqui, vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para, né? Aqui, ó. E então, aqui, ó. Estes são os 10 mais ou menos 2 compostos de óleos essenciais mais bem pontuados para a enzima acetilcolinesterase. Então, beleza, esse aqui, então você faz esse processo para cada um dos alvos que você está trabalhando. E aí, para cada alvo dele, você vai determinar quais são os compostos dos óleos essenciais, top hits ou mais bem pontuados para cada alvo, e depois você junta todos esses ligantes, né? Depois, na segunda etapa, nós vamos formar um banco de dados apenas, um grupo apenas, com os melhores ligantes para cada alvo molecular em estudo. Então, termina esse tutorial aqui. Já agradeço aí a sua disponibilidade em estar nos acompanhando, e qualquer dúvida digita no comentário que, se a gente conseguir, a gente explica para vocês. Muito obrigado, uma boa tarde.